Que a graça e a paz de Jesus seja com vocês, que Deus abençoe a todos nessa noite, uma boa noite a vocês. Dentro de alguns instantes nós estaremos transmitindo o culto aqui diretamente do templo da Igreja Batista Sião, mais um culto online. Acreditamos que seja 100 pessoas aqui dentro da igreja pela última vez, e se Deus quiser, Deus vai estar agora mudando tudo isso. Deus vai estar curando o Brasil, curando as nações, e poderemos ver a glória dele sendo manifesta aqui. Deus abençoe você, não sai daí. Dentro de alguns minutos nós estaremos aqui juntamente com os irmãos, cantando, louvando ao Senhor e também trazendo a mensagem do Senhor para você. Deus te abençoe, não sai daí não. Só que o Mimi tem um negócio. És tu a única razão? Tá em ré? E qual que é o nome dela? É esse mesmo. É ré. Tá em ré. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que me anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que me anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo
todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz estejam com todos vocês que estão em casa nesse problema que estamos tendo hoje no mundo, que é essa doença, por causa dessa doença, o coronavírus, a Covid-19, mas que não tira a nossa liberdade de podermos estarmos cultuando e louvando o nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês aí que estão em casa estejam nesse momento clamando junto com a gente, louvando junto com a gente, adorando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos mais um culto abençoado em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração breve para podermos estarmos iniciando o nosso culto. Senhor Todo-Poderoso, nos eleva nessa forma, meu Pai, a Ti e a Tua presença. Ajuda-nos, meu Pai, a desenvolvermos cada vez mais uma intimidade contigo. Obrigado, meu Pai, por esta oportunidade. Obrigado, meu Pai, por nos dar esta liberdade de podermos adorar o Senhor, de podermos louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigado, meu Deus, que o nosso louvor de hoje possa, meu Pai, preencher os corações daqueles que precisam da Tua palavra, meu Pai, assim como a mensagem também. Porque sabemos que o Senhor está regendo tudo que aqui está acontecendo, meu Pai, e tudo ocorrerá conforme a Tua vontade. Continue, meu Pai, nos usando nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus venha a toda hora, a todo momento, em nossas vidas, durante as nossas vidas. Vem, esta é a hora. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem,
assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Vem. Que Deus possa abrir os olhos do meu coração, do nosso coração, do coração de todo o Brasil, do mundo, porque Ele é o todo-poderoso, soberano Deus. Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, enquanto cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, enquanto cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver, Senhor. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, enquanto cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, enquanto cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero te ver, Senhor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver, Senhor. Que possamos estar sempre dispostos a manter os nossos corações humildes perante Deus. Permita com que Deus quebrante o seu coração, a sua vida. Permita com que Ele transforme o seu ser.
eu vou, o teu sofrer participar, da tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Engrandecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Que a graça e a paz de Jesus sejam com todos. Que Deus abençoe você. Obrigado, Ministério do Louvor. Semana que vem nós teremos os cultos presenciais, a volta dos cultos presenciais aqui na igreja. E nós gostaríamos de dizer a você que os lugares são limitados. O decreto do nosso prefeito, da Prefeitura Municipal de Cuiabá, diz que podemos apenas ter 30% dos lugares aqui. Então nós teremos 60 cadeiras apenas para 60 pessoas. E nós gostaríamos de dizer para você que o culto vai começar às 18 horas. E assim que os 60 lugares forem tomados, nós não poderemos ter mais ninguém aqui no culto. Nós estaremos na entrada distribuindo álcool em gel ou o álcool 70% para que as pessoas façam asepsia. E as pessoas devem usar a máscara. Então, maiores informações nós estaremos dando no Facebook da igreja, também
no WhatsApp da igreja, lá no nosso site ibsi.com.br, e também estaremos divulgando durante a semana como iremos proceder. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, que Deus esteja contigo nesse dia. Eu gostaria de compartilhar com a igreja hoje uma palavra do Senhor que está no livro de Jonas. Jonas é um livro um tanto quanto diferente. É um livro que é o livro de um profeta que não tem profecia, mas conta a história do profeta do que realmente há uma profecia assim propriamente dita. Esse é um livro que todo mundo conhece. Eu creio que todos aqueles que passaram em escola bíblica dominical, todos aqueles que estiveram em alguma igreja evangélica, em algum lugar, todas essas pessoas já ouviram a respeito de Jonas. Se perguntar para as crianças, a primeira coisa que elas vão dizer: Jonas, existia um grande peixe. Alguns vão dizer até que era uma baleia, mas a Bíblia diz que era um grande peixe. As pessoas às vezes conhecem Jonas apenas por esse grande peixe, conhecem apenas Jonas por aquilo que aconteceu na sua vida, por ele ter sido engolido pelo grande peixe e depois cuspido. Mas a história de Jonas, queridos, é uma história extremamente interessante. É a história de um homem rebelde, a história de um homem que recebe um chamado de Deus, recebe uma ordem de Deus, e Deus fala para ele que ele deveria se levantar, que ele deveria estar com pressa, ir à cidade de Nínive e ali pregar contra ela, falando para ela que a maldade de Nínive havia alcançado até os céus, até a presença de Deus. Mas Jonas, ele, de uma hora para outra, ele resolve questionar a vontade de Deus. Ele resolve fugir do propósito de Deus para a sua vida, e ele então acaba descendo, ele foge da presença de Deus, ele desce até a cidade de Jope, e aí então na cidade de Jope ele desce até o navio, e dali ele então desce até o porão do navio, e tudo isso numa sequência bem legal, porque ele começa a descer, até chegar no porão do navio. Quando Jonas está no porão do navio, se levanta uma grande tempestade. Deus estava querendo falar com Jonas. Deus tinha um propósito, tinha uma mensagem para que Jonas entregasse em Nínive. Mas Jonas toma uma atitude de fugir da presença de Deus e de ir para outra cidade, totalmente ao contrário daquilo que era Nínive. E a palavra do Senhor diz que uma grande tempestade se levanta. E nessa grande tempestade começa a se perder grandes coisas. E enquanto a tempestade estava toda fora, ou seja, fora do navio, quase afundando aquele navio, Jonas está dentro do navio, no porão do navio, dormindo. Tem muita gente dormindo enquanto a tempestade está lá fora. Tem muita gente dormindo enquanto o caos se instaura no mundo. Tem muita gente que Deus chamou para fazer a obra. Tem muita gente que Deus chamou para um propósito, mas está dormindo, está se escondendo, está descendo cada vez mais para baixo, e aí encontra-se agora num momento de sonolência. E a Bíblia diz que os marinheiros apavorados então perguntam um ao outro, fazem orações a todos os deuses conhecidos, e aí lembram que lá no porão havia um homem. Vão lá e perguntam a esse homem: ei, o que está acontecendo? Ele diz: olha, eu sou servo do Deus Altíssimo, o Criador do céu e da terra, e eu estou fugindo da sua presença. A história conta que Jonas mesmo pede para ser jogado ao mar. Jonas mesmo pede para que ele fosse jogado ao mar, para que o mar se acalmasse. Os marinheiros então jogam Jonas ao mar, e lá, quando Jonas está se afundando ainda mais, a Bíblia diz que ele é engolido, tragado por um grande peixe. E durante 3 dias e 3 noites ele passa na barriga desse peixe. E ele então faz uma oração, um cântico, quase um salmo, dizendo: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ele ouviu o meu clamor. E a palavra do Senhor diz que Jonas então, ele tem uma segunda chance. Deus dá a Jonas uma segunda chance. A palavra do Senhor diz que o peixe, depois de Deus falar com ele, ou seja, melhor dizendo, o peixe vomita ele em terra firme, e aí Jonas então ouve pela segunda voz a palavra de Deus. E essa segunda vez que ele ouve, então ele resolve obedecer, meio contragosto, meio contrariado.
ele entra em Nínive, e a cidade era tão grande, havia cerca de 120 mil pessoas lá, segundo a palavra de Deus, e ele era tão grande a cidade, que no primeiro dia que ele entra na cidade, ele começa a pregar, as pessoas começam a se arrepender, porque Deus estava naquele negócio, porque Deus estava fazendo uma grande obra, ainda que Jonas não quisesse, Deus estava fazendo uma grande obra. E a palavra do Senhor diz que todos começaram a se converter. A palavra de Deus diz que chegou ao ouvido do rei que havia um profeta profetizando que se o povo não se arrependesse, uma grande tragédia viria sobre Nínive. E aí então o rei também tira suas roupas reais, coloca um pano de saco em um sinal de humildade, senta-se no pó e também dá uma ordem que todos deveriam orar e jejuar para que Deus tivesse misericórdia deles. E a palavra do Senhor diz que Deus tem misericórdia deles. Deus deixa a sua ira de lado. Deus afasta o pensamento de destruir Nínive naquele momento, naquela hora. E aí então Jonas fica completamente decepcionado com Deus. O problema, queridos, é que quando nós não obedecemos à voz de Deus, quando nós não entendemos que Deus tem uma missão para a nossa vida, quando nós nos escondemos de Deus, quando nós começamos a ir mais fundo, mais profundo, descendo, enquanto nós dormimos, nós não conseguimos prestar atenção que Deus é um Deus que tem salvação para todas as pessoas dessa terra. E a Bíblia diz, queridos, que Jonas, então, ele irado com Deus, disse: Deus, está vendo? É por isso que eu não queria vir aqui. É por isso que eu não queria estar nesse lugar, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é alguém que tem misericórdia das pessoas. Eu sabia que essas pessoas iriam se converter e o Senhor iria mudar de vida, porque o meu coração e a minha vida, o meu desejo era que essas pessoas morressem. E aí então Deus faz nascer uma abobreira para dar sombra a Jonas enquanto ele está assentado. Num dia da sombra e no outro dia, então, essa abobreira seca. E aí então Jonas também fica novamente indignado. E no versículo 10 do capítulo 4, assim diz a palavra do Senhor: mas o Senhor lhe disse: você tem pena desta planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir da mão direita da mão esquerda. Além disso, há muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus nos ensina no livro de Jonas algumas lições preciosas para mim, para você, para a igreja de Jesus e para todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo nessa noite. A primeira lição que Deus nos ensina é que Deus não faz acepção de pessoas. A palavra do Senhor nos mostra que este homem, Jonas, ele era do norte da Galileia, ou seja, ele era da parte norte de Israel, e seguidamente o norte de Israel era invadido pela Síria e por outros povos, e no coração desse homem, ele não desejava que aquele povo fosse salvo. O desejo de Jonas o tempo todo era não falar a palavra de Deus, era não pregar a palavra de Deus, para que aquele povo não fosse salvo, porque no coração de Jonas, apenas os judeus, ou melhor, os israelitas, apenas eles deveriam ser salvos. Às vezes, queridos, nós entramos na mesma vibe de Jonas. Nós não queremos pregar o evangelho para aquelas pessoas que nós não gostamos. Nós não queremos pregar o evangelho para aquelas pessoas que nos incomodam, que nos atrapalham, pessoas que muitas vezes nos magoaram e nos machucaram. Exatamente isso acontecia com a Síria. A Síria, volta e meia, ela invadia Israel, volta e meia ela machucava o povo de Israel, volta e meia ela com crueldade vinha contra Israel. E Jonas, um homem nacionalista, um patriota, ele não queria que Nínive e os assírios fossem salvos. Mas a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo não morreu por um, por dois, por três. Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. É claro que toda a humanidade não irá aceitar a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, mas a dispensação da graça de Deus está disponível a todo aquele que nele crê.
Jonas não conseguia entender. Jonas não tinha mais no seu coração, na sua concepção e na sua mente que Deus havia tido uma promessa para Abraão, que em Abraão, em Isaque, em Israel, todas as famílias da terra seriam benditas. A palavra do Senhor quer que eu e você sejamos como Deus e não como Jonas. A palavra do Senhor quer que nós façamos a diferença nessa terra. A palavra de Deus quer que nós, da mesma maneira, não façamos acepção a pessoas. Talvez você não queira falar de Jesus para aquela pessoa que te magoou. Talvez você não queira falar de Jesus para aquela pessoa que te machucou. Mas a palavra do Senhor diz para mim e para você, através do livro de Jonas, que é a obrigação nossa ir pregar o evangelho a essas pessoas. Jonas, queridos, Jonas tentou fugir. E cada vez que ele fugia, cada vez que ele mais ia adiante, mais afundava a sua história e a sua vida. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo nessa terra, quando Jesus Cristo andou por aqui, Jesus Cristo, ele andava com prostitutas, não que convivesse com elas, mas falava com elas. Jesus Cristo falava com samaritanos, e a Bíblia diz que judeus e samaritanos não se davam, mas Jesus falava com eles. Jesus curava leprosos. Jesus curou pessoas que nem do povo de Israel não eram. Jesus entrou em casas que alguns judeus não entrariam. Jesus entrou na casa de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos, um homem impuro, um homem que não tinha algo de bom para oferecer a ninguém, e um homem que não era digno de receber a presença de ninguém, mas Deus entrou na sua casa. Jesus, queridos, entrou na casa da filha de Jairo, na casa de Jairo, um chefe da sinagoga, e ressuscitou a sua vida. Jesus Cristo, queridos, ele fez a diferença no tempo que andou aqui, e ele nunca fez acepção a pessoas. Então a palavra do Senhor que nós lemos, esse texto, ou esse livro de Jonas, esses 4 capítulos de Jonas, nos mostra uma história de um Deus que não faz acepção a pessoas. Deus, ele ama a todos, ele ama a todos indistintamente. Ele ama aquele que às vezes faz o mal. Não quer dizer que ele concorde com o mal, mas Deus ama a todos. E a palavra de Deus diz que a obrigação do povo de Deus é pregar nos 4 cantos da terra, é testemunhar nos 4 cantos da terra, é falar para o povo e para todos que Deus não faz acepção de pessoas. Em segundo lugar, queridos, nós vamos ver que no capítulo 3, depois de Jonas ter sido vomitado pelo peixe, depois de Jonas ter percorrido um dia inteiro a contragosto, a palavra do Senhor diz que ele pregou o evangelho. Ele disse para aquele povo: arrependei-vos. A mesma mensagem que João Batista chega e diz: arrependei-vos. A mesma mensagem que Jesus traz: arrependei-vos. Quando eu e você nos arrependemos, queridos, quando eu e você ouvimos a palavra de Deus, essa palavra muda a nossa vida e a nossa história. A palavra do Senhor diz que quando Jonas percorre aquela cidade, durante um dia, diz que ele entrou na cidade, ele atravessou a cidade, os ninivitas começaram a crer na palavra de Deus, proclamaram um jejum, todos eles do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram aos ouvidos do rei, este também se levantou do seu trono, tirou o seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez um decreto: não é permitido a nenhum homem, ou animal, boi, ovelhas, provar coisa alguma, não comam, não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os seus maus caminhos de violência. Talvez Deus se arrepende e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Paulo, queridos, o apóstolo Paulo escreve na carta de Romanos: eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho da palavra de Deus, porque esta palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nela crê.
A palavra de Deus, meus irmãos, é poderosa para salvar as pessoas. É por isso que Paulo também, escrevendo em Romanos, diz: mas como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão, ou como ouvirão, se não há quem pregue? Nós precisamos pregar a palavra de Deus, queridos. Nós precisamos entender que Jonas sabia exatamente o que Deus iria fazer. Ele sabia que no momento em que Deus lançasse a sua palavra, no momento em que Deus falasse a sua palavra, as pessoas iriam temer. Assim é toda a história de Israel. Quando Deus falava, às vezes, queridos, às vezes o povo se voltava para Deus e Deus mudava as suas histórias. Assim mesmo esteve Jesus na terra. A palavra do Senhor diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando Jesus falava, as pessoas diziam: olha, essa palavra é com autoridade no nosso coração. Não é como essas pessoas pregam aí fora, é uma palavra de autoridade, porque a palavra de Deus é uma palavra de salvação. Todo aquele que nele crê não vai perecer. A palavra de Deus tem que ser pregada, a palavra de Deus tem que ser ministrada, a palavra de Deus tem que ser falada a todas as pessoas. Talvez você que nos assiste nessa noite, talvez você que está na sua casa, Deus tem te chamado para falar do amor dele a muitas pessoas, mas você tem se escondido assim como Jonas, você tem corrido de Deus assim como Jonas, e a palavra de Deus vai mudar a vida daquela pessoa, até mesmo quem você não gosta. Nós criamos agora uma classe de quem vai para o céu. Nós decidimos quem vai para o céu. O povo de Deus nessa terra agora decide quem vai para o céu. Não, quem vai para o céu é esse. E aqueles ali não, aqueles ali nós não vamos nem orar, porque esses já são do diabo. E não pregamos a palavra de Deus. Somos exatamente como Jonas. Somos exatamente como esse homem que fez acepção a pessoas porque ele era um patriota, porque ele era um nacionalista, porque ele queria a salvação só para o seu povo, mas não queria para os outros fora da nação de Israel. Às vezes nós somos como Jonas, nós não pregamos a palavra de Deus, nós nos escondemos da presença de Deus, nós fugimos da presença de Deus, nós nos afastamos da presença de Deus, e Deus nos manda para o sul e nós vamos para o norte. Mas aonde a palavra de Deus chega, tudo muda, tudo se transforma. Foi exatamente assim na casa de Cornélio. Cornélio era um soldado romano. Cornélio era o chefe de um exército romano. Cornélio era um homem que orava, era um homem que não conhecia ainda Deus, mas no seu coração havia pureza. Era um homem que era abençoador. E a palavra do Senhor diz que depois de uma visão, Pedro chega, entra na sua casa. Ele é buscado por Cornélio, pelos homens de Cornélio. Quando Pedro entra na sua casa, prega a palavra, o poder de Deus toma aquele lugar. Eu e você temos que aprender a pregar a palavra de Deus. As pessoas estão pregando tudo hoje, menos a palavra de Deus. As pessoas sobem nos altares, nos púlpitos, nos palcos da vida, e começam a falar de psicologia, de filosofia, de sociologia. Não que não seja legal, é legal, mas o que salva o homem, o que salva a mulher é a palavra de Deus. Jonas a contragosto, Jonas bicudo, atravessa um dia a cidade pregando: arrependei-vos. A mesma mensagem que João Batista trouxe nos tempos de Jesus. João Batista carregava multidões atrás de si com uma única mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Precisamos voltar para a palavra. Não existe nenhum tipo de avivamento na igreja, não existe nenhum tipo de mudança nas famílias, se não for através da palavra de Deus, se não for através da pregação da palavra de Deus. As pessoas hoje gostam de campanhas. É campanha do fogo, é campanha do sal, é campanha do vinagre, é campanha do vinho, é campanha da uva, é campanha de tudo. Mas esquece que o Deus das campanhas está aqui. É a palavra de Deus que tem que ser pregada.
É ela que precisa entrar no coração das pessoas, porque ela é poderosa para mudar a vida das pessoas. A palavra de Deus precisa ser pregada. E a palavra do Senhor que nós lemos diz que quando chegou aos ouvidos do povo, a palavra constrangeu eles. Quando chegou aos ouvidos do rei, o rei se humilhou. E a Bíblia diz que aquele que se humilha alcança de Deus misericórdia, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Misericórdia é Deus não te dar aquilo que eu e você merecemos. Misericórdia é o coração de Deus colocado na miséria humana. Misericórdia é o poder de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz em Lamentações capítulo 3, que a misericórdia do Senhor são as causas de eu e você, de nós não sermos consumidos, porque ela se renova sobre todas, ou de todas as manhãs, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Essa misericórdia de Deus estava sobre a vida de Jonas, porque Jonas poderia ter sido morto por Deus. Deus poderia ter pegado Jonas e ter deixado ele morrer na tempestade. Deus poderia ter deixado feito aquele navio afundar. Deus poderia ter deixado Jonas morrer afogado. Mas a misericórdia de Deus foi o tempo todo sobre a vida de Jonas, sobre a vida dos marinheiros e sobre todo aquele povo de Nínive. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de graça. O poder de Deus é a graça de Deus. A graça, queridos, não é comprada. A graça é o poder de Deus. É um presente imerecido. É por isso que Paulo escreve dizendo: vocês são salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que o homem não se glorie delas. Algumas pessoas acreditam que se fizerem determinadas coisas, Deus vai se agradar delas. Elas irão para o céu, mas para o céu irá todo aquele que receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Todo aquele que acreditar que Deus é um Deus misericordioso, um Deus que tem amor acima inclusive da sua própria ira. A palavra do Senhor diz que Jonas não morreu. Jonas foi cuidado durante 3 dias e 3 noites por Deus. Jonas foi cuidado no ventre do peixe. Deus levou ele e o vomitou são e salvo na terra. Deus ainda deu a oportunidade a Jonas de pregar o evangelho, e todo aquele povo se arrependeu, porque creu na misericórdia de Deus. No versículo 10 do capítulo 3 de Jonas diz: tendo em vista o que eles fizeram, e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia, porque todos os dias Ele olha para mim e para você, mesmo que eu e você não mereçamos, Ele nos dá a vida. O mesmo Deus de misericórdia que entrou na casa de Cornélio, o mesmo Deus de misericórdia que entrou na casa de Zaqueu, o mesmo Deus de misericórdia que transformou a vida de Paulo, um assassino, o mesmo Deus de misericórdia que guardou a nós, a mim e a você até hoje. Um Deus de misericórdia, queridos. Esse é o Deus que eu e você servimos. É um Deus que muda a tua história, a minha história, se você se arrepender. Quando Jesus conta a história do filho pródigo, quando Jesus conta a atitude do seu pai, mostra exatamente o que Deus tem para mim e para você, a misericórdia dele. Mas eu e você muitas vezes somos aquele irmão do filho pródigo. Nós queremos justiça. Nós queremos justiça. Mas o Pai tem misericórdia. O mesmo Deus que não destruiu, que não matou, que não deixou Jonas morrer, é o mesmo Deus que cuidou de 120 mil pessoas e não permitiu que eles morressem naquele momento. Um Deus de misericórdia que cuida de você. Um Deus de misericórdia que está esperando você se arrepender, que está esperando você mudar de vida. Um Deus de misericórdia que tem o poder para mudar e transformar a sua história e a sua vida. Um Deus de misericórdia que não tem te dado aquilo que você e do que eu merecemos. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que mostra toda a sua misericórdia no livro de Jonas,
por toda a Bíblia, por todo o Novo Testamento. O mesmo Deus de misericórdia, que cuidou de todos os nossos irmãos apóstolos até o dia que eles encontraram Jesus. O mesmo Deus de misericórdia que cuidou de João na ilha de Patmos. O mesmo Deus de misericórdia que cuidou de Paulo nos seus naufrágios, nas suas lutas, nas suas tribulações. O mesmo Deus de misericórdia que mudou a vida de muitas pessoas até o dia de hoje. O mesmo Deus de misericórdia que um dia nos deu uma nova oportunidade. É o Deus de misericórdia que quer mudar a vida de outras pessoas, porque Ele não faz acepção a pessoas. Então nessa noite eu quero convidar você a entender que você precisa pregar o Evangelho de Deus, pregar as pessoas, até a quem você não goste, até mesmo para aquelas pessoas que você não dá ou não se dá. Eu não consigo entender como tem crentes que não se dão com pessoas. Eu não consigo entender como existem pessoas que se dizem cristãs e falam mal de outras pessoas. Mas você tem a obrigação de pregar o Evangelho a essas pessoas, porque Jesus Cristo, Deus, não faz acepção de pessoas. E se você não souber o que falar, fale da palavra. Fale para essas pessoas: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Se você não souber o que fazer, o que falar, você pode usar a mesma expressão que Paulo usa ao carcereiro em Filipos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E se você não souber o que fazer, você chega para essa pessoa e diz: Jesus está te convidando, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E se você também não souber o que falar, você continue pregando a palavra de Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, é ela que permite que eu e você não tropecemos, é ela que é a nossa bússola, é ela que nos conduz pelo caminho proposto por Deus. Um Deus misericordioso, um Deus que cuida de mim e de você, um Deus que, apesar de você estar dormindo ainda, é um Deus que acalma a tempestade no momento em que você mais precisa. É esse Deus que tem sustentado essa nação, é esse Deus que tem sustentado a nossa cidade, é esse Deus que tem guardado você, é esse Deus que continua nas suas mãos o domínio de toda a história, de todo o mundo, de todas as pessoas. É por isso que você tem que entender que eu e você não podemos ser como Jonas. Nós precisamos ser parecidos com Cristo. É Cristo que muda as pessoas, porque eu e você muitas vezes somos igual a Jonas. Nós somos egoístas e não queremos pregar a palavra de Deus. Deus abençoe você. Eu gostaria de orar por sua vida, orar por sua casa. Gostaria de convidar o Jair para me ajudar aqui. Eu gostaria de te convidar nessa noite, a você que nos assiste, a você que nos vê, a você que durante muito tempo tem pensado que Deus não se lembra mais de você. Eu quero dizer para você que Deus é um Deus de misericórdia. O mesmo Deus que não matou Jonas é o mesmo Deus que o sustentou, mas também salvou a Nínive. É o mesmo Deus que quer que eu e você saiamos do comodismo e preguemos o Evangelho nos quatro cantos da terra. O mundo nunca precisou tanto de Deus quanto agora. O Mato Grosso nunca precisou tanto de Deus como agora. Cuiabá nunca precisou tanto de Deus como agora. O Brasil nunca precisou tanto de Deus como agora. Não ore por homens, ore pela sua nação.
Coloque a nação diante de Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Ore para Deus mudar a história da nossa nação, a história do nosso estado, para que Deus mude a história de Cuiabá, mas que também Deus mude a história do mundo. Ore para que Deus converta a Itália. Ore para que Deus converta a França. A França proibiu até mesmo de se falar do nome de Deus nas escolas. Mas agora ela precisa de Deus. Os Estados Unidos da América precisa de Deus. A China precisa de Deus. Israel precisa de Deus. O mundo precisa de Deus. E eu e você podemos ser os enviados de Deus para pregar a todas essas pessoas, a sermos enviados pelos 4 cantos da terra para pregar o Evangelho de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Nós não vamos fazer turismo em lugar nenhum. Nós vamos pregar a palavra de Deus, de um Deus de amor e de misericórdia. Então feche seus olhos agora. Eu vou orar por você, eu vou orar por sua família, eu vou orar por sua casa. Senhor nosso Deus e Pai, o mundo nunca precisou tanto do Senhor como precisa agora. Todos os dias, ó Deus, as notícias que recebemos são que milhões, ou melhor, milhares de pessoas morrem. Milhares de pessoas morrem todos os dias. Milhões de infectados existem no mundo. As notícias que recebemos, ó Deus, é que o homem não consegue fazer nada. As notícias que recebemos, ó Deus, é que o nosso Brasil, a nossa nação, tem centenas de mortos todos os dias. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor meu Deus e meu Pai, da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor meu Deus e meu Pai, de todos os nossos governantes em todas as esferas. Que os nossos governantes sejam como aquele rei de Nínive, que venham se despir da arrogância, do orgulho, da prepotência, que venham vestir-se, ó Deus, de panos de saco e sentar nas cinzas, para que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da nossa nação, para que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, do mundo, das nações. Desperta teu povo, Senhor. Desperta teu povo, Deus, para pregar o Evangelho da graça e da misericórdia de Deus, desse presente merecido que está disponível a todo aquele que crer em Jesus Cristo. Que está disponível, Senhor, para o bandido, para o policial, que está disponível, ó Deus, para o negro, para o branco, para o amarelo, que está disponível, Senhor meu Deus, meu Pai, para o rico, para o pobre, para a classe média, que está disponível, ó Deus, para aqueles que gostamos e também para aqueles que não gostamos, aleluia. Não nos deixe, Senhor meu Deus e meu Pai,
Não nos deixe ser, ó Deus, como Jonas, um nacionalista, um patriota estúpido, Senhor, que não queria a salvação de um povo a qual ele não gostava. Mas que nós tenhamos misericórdia, Deus, assim como o Senhor tem das pessoas. Que não venhamos ser como Jonas, que dormia enquanto a tempestade estava para o lado de fora. Há uma tempestade, Deus, pairando sobre o mundo, e nós precisamos enfrentá-la na força e no poder de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tem misericórdia, Deus, daqueles que são afastados do caminho do Senhor. Talvez alguém, Pai, esteja do outro lado, ó Deus, esteja, Pai, nos assistindo agora, Pai, e pensa que não vale mais a pena, que o Senhor não se lembra mais dele ou dela. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. E em nome de Jesus, a mensagem de Deus para você nessa noite é: arrependa-se. Arrepende-te do teu mau caminho, e o Senhor mudará a tua história, a sua vida. Visita, Deus, essas famílias que por algum motivo, ó Deus, não se dão mais, que por algum motivo, Senhor, meu Deus, meu Pai, se afastaram, ó Deus, não conseguem mais conviver em paz. Que o Senhor os visite hoje, e que o Senhor transforme os corações dessas pessoas, e que essas pessoas possam entender, ó Deus, da sua graça maravilhosa, e que elas possam ouvir do teu amor, da sua misericórdia e da sua graça e do seu poder. Mude a vida, Pai, dessas pessoas. Mude a vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, daqueles que estão sofrendo nesse momento. Há muitas pessoas, ó Deus, no nosso meio, Deus, que precisam de oração. Eu me lembro, ó Deus, da mãe do nosso irmão Juliano, Dona Josefa. Ela, Pai, que caiu hoje, Pai, pela manhã e quebrou o seu braço. Que o Senhor a ajude, que o Senhor a abençoe, que o Senhor a guarde, que o Senhor a proteja, e que o Senhor ajude ela a recuperar, ó Deus, as suas forças. Eu me lembro, Deus, da mãe da nossa irmã Roseli, da nossa irmã Marina, Dona Honorata. Que o Senhor a visite agora lá, ó Deus, na sua cidade. Que o Senhor fortaleça, Pai, a sua fé, o seu ânimo. Que ela venha se alegrar, ó Deus, na sua presença. E que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, o Senhor venha mudar tudo isso, Pai, trazer a saúde sobre a sua vida. Eu me lembro, Senhor, meu Deus, meu Pai, da irmã Natália, que pediu oração, pelo Mateus, que caiu, Pai, de bicicleta, ó Deus, nesse dia, pelo Marco Antônio, ó Deus, que está com dengue em casa, por tantos outros, ó Deus, que precisam de oração nesse momento. Que o Senhor os visite, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, e que a sua graça, Pai, entre nesses corações, e que as suas misericórdias se renovem sobre a vida deles a cada manhã, e que nós tenhamos coragem e autoridade para pregar a palavra do Senhor em todo o tempo, em toda hora, em todo momento. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana, que o Senhor te proteja e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida a luz da sua justiça, que o Senhor te dê a paz, e que Deus abençoe a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Deus abençoe você. Semana que vem nós estaremos aqui novamente. Nada nos separa